contas possíveis. Eu gostaria de mostrar e falar sobre o games para vocês, porque é uma saída para quem quiser trabalhar de casa mesmo. Ele funciona tanto no sistema Linux quanto no Windows, mas já aviso que no sistema Windows é precário, é mais complicado. O pessoal que gosta do código aberto, eles realmente têm um lado que trabalha o seu software pro Linux, né? Então funciona bem melhor. E tipos de contas possíveis que não vão entrar a fundo, porque não é o nosso tema, mas eu acredito que muitos daqui já ouviram falar, como, por exemplo, o método Hartfork, a Density Functional Theory, que é o DFT, o General Valence Bound, que é o GVB. Enfim, tem entre essas coisas o próprio o Games ele é aplicado a fazer, tá bom? É muito interessante também que ele tem algumas correções de correlação que foram aplicadas depois, com o passar do tempo, com novas informações sobre a química teórica. Como, por exemplo, a interação de configuração, que é o CI, que é bastante utilizado na nossa área. Teoria de perturbação, que é o MP2, MP3. E a teoria de cluster, tá? Tem um resuminho de tudo que funciona nele e o que não funciona nele, que eu achei muito interessante, que eles estão tentando ainda adaptar para poder funcionar em tudo. A ideia é que até, sei lá, não lembro, mas no site do Gordon Group, que é um dos ainda que mexem com o programa, eles dizem que querem até 2030, 2035 que todas essas possibilidades funcionem, tá? Acho muito interessante. E como é código aberto, vocês podem, como o nosso laboratório, na verdade, ele tenta fazer isso. Ele pega o código e ele mescla o código para coisas que a gente necessita no momento. E é muito interessante, a gente tem essa área de trabalho lá, não são todos que sabem fazer isso, por exemplo, eu não sei, não vou entrar nesse mérito ainda, gostaria muito de aprender. E eu acho válido o código ser aberto exatamente por isso. Então, nosso laboratório gosta muito do Games. E o que é o AutoGames, né? O AutoGames é um programa simples. Quando eu falo simples, lê-se que ele não é complicado ou complexo no seu script, mas ele faz coisas simples. Principalmente dele, ele é um automatizador de input. Né? Como a gente já debateu entre input e output, input é a nossa entrada de dados, é o que a gente vai passar para o nosso programa, e o que ele tem que fazer a partir do nosso input, e ele vai nos retornar com as nossas respostas com ponto .out, ponto .dat, ponto .log, indiferente, tá bom? E o AutoGames, ele tem um a mais. O criador dele, ele queria para uma coisas mais específicas, como, por exemplo, analisar os arquivos de saída com objetivo final em gerar dados Raman, tá? Não só Raman, infravermelho também. Ele tá até aqui, tá bom? Como eu fiz isso até mesmo pensando num tutorial para depois gerar um PDF para qualquer pessoa, então ele tá bem nesse texto corrido, eu não vou ler, eu não acho que seja o objetivo de uma apresentação, mas eu vou disponibilizar isso para vocês. Então aqui, por exemplo, tem um teste feito do infravermelho e do Raman da água, usando o Betasleep e o CCD, tá bom? E a partir daqui, eu quero debugar o programa, né? Por que eu gostei, queria fazer nessa plataforma? Eu usei essa plataforma até para responder os exercícios que o professor pedia para a gente durante o período, porque ele é muito feito para quem programa, sabe? Até para você escrever aqui, você tem que saber um pouco de programação. Então, como o nosso foco principal é realmente observar tudo que nos foi ensinado, como dicionário, tuplas, eu quis pegar, por exemplo, eu não vou mostrar todos, tá? Mas eu quis pegar dos 3 primeiros mais importantes que o programa faz, que é criar um novo projeto, criar um input builder e plotar um gráfico. Eu quis mostrar para vocês o código deles e a gente conversar um pouco sobre o que a gente viu no nosso período e o que tem que ele foi utilizado, tá bom? Então, o programa é, na verdade, constituído por vários scripts em Python 3, né? Para automatizar, é necessário chamar um destes possíveis scripts abaixo listado. Para chamar, é aquela questão do bash. Então, quando eu clico aqui na telinha, vocês podem ver que esse código, ele está aqui com até as cores exatas, para a gente já poder ter uma relação. Então, o visual é muito bom. Se você clica aqui do lado, por exemplo, você pode escolher qualquer linguagem para esse código. Ele não vai compilar, tá? Ele não é um compilador. Ele é como se fosse só um idle. Ele só vai escrever para você e você vai notar se tem erro ou não, de acordo com se está aparecendo a cor certa que deveria ou não. Então, eu acho ele muito bom. Ele tem muita linguagem, muita mesmo. E tem até o próprio bash. Eu não vou deixar no bash, porque tem outro lá embaixo com bash. Por isso que eu quis utilizar isso para mostrar, para a gente poder conversar sobre, tá? Se eu for parar para a gente analisar tintim por tintim do que está acontecendo aqui dentro, vai demorar muito.
é bem grande, mas a primeira coisa que ele vai fazer é, esse New Project Spy, ele vai criar um projeto, ou seja, ele vai criar um ambiente onde ele vai construir diretórios, tá, para o seu projeto Games, e prepara esse ambiente com os possíveis arquivos textos que você vai precisar para fazer a otimização de geometria, o Raman, o infravermelho e o que quer que ainda tenha dentre eles, tá bom? Então ele cria um diretório, então a gente pode notar que aqui a gente vai ter o OS e o sys, né, que é essa questão que para entrar em diretório, como o professor ensinou a gente nessa ambientação, tá bom? Listas, né, entre outras, a gente pode ver que ele vai tentar especificar, tipo, você vai rodar runtime, qual é o tipo de corrida, qual é a espécie, a teoria, o método, então ele está tendo listas, ele vai sempre trazer as listas e um banco de dados que ele fez. Eu vou tentar mostrar isso um pouquinho pra gente também, tá? Funções, como por exemplo for, tudo isso a gente já tinha visto. Se a gente for realmente parar para debugar ele, você vai ver que ele é bem, bem extenso para criar somente uma coisa que, teoricamente, você faria isso mais rápido na mão, só que ele tenta otimizar o processo, além de só fazer na mão, né, de pular essa etapa na mão, ele tenta lembrar tudo que você precisa, né, de acordo com o manual do Games, o que eu achei sensacional, porque o manual do Games tem muita pegadinha, em termos, né, pegadinha, porque você vai precisar recordar de coisas que você não lembraria, então isso é bem interessante, e a partir desse projeto, né, você vai começar a fazer o input builder, o make plot, outras coisas. Aqui eu disse, né, podemos notar que nesse código contamos um pouco de tudo, que no caso é o OS em si, e aí eu só trouxe aqui só para deixar pequeno para a gente dar uma olhada, e eu trouxe uma coisa que eu acho muito interessante que a ferramenta Notion nos dá. Ela nos deixa entrar em alguns sites, e o site do Python, que é para você ler o que faz, as flags e tudo mais, você pode mexer aqui dentro. Então, eu estou no site do Python, literalmente pelo Notion, eu posso botar aqui para o Brasil em português se eu quiser, e eu posso pesquisar o que eu quiser aqui, e eu deixei, por exemplo, o sys, que é o parâmetro e funções específicas do sistema. Então, se eu quiser escrever e saber o que eu posso fazer com o sys, tem tudo aqui, porque eu consegui botar o site aqui. Então, para um estudo diário, ou até mesmo para você que fazer só um exercício, às vezes é muito, muito útil. Eu acho o Notion muito bom nisso, tá bom? A segunda coisa que eu acho muito interessante é o Input Builder. Não adianta, para mim, é o que vai ganhar, o Autogames realmente ganha para poder ser usado, né? Criar um input. Então, com ele, a gente vai ver basicamente as mesmas coisas, tá? As espécies, tudo isso tem tanto no Input Builder quanto na criação do diretório, tá bom? Só que aqui tem os vários ifs que eu gosto muito, tá? E aí faz aqueles loops que a gente vai ter. Porque no momento que eu disser para ele que eu preciso usar, por exemplo, CCD, ele vai ter que vir aqui no if e achar onde está o CCD e como é que eu vou fazer esse input. Então aqui tem o CCtype, o CCSD2T. Então tudo isso está relacionado com o dicionário que ele fez muito bem feito, que eu vou mostrar um pouco para vocês também. E cada coisa dessa vai sempre levar um outro if, porque são os que eu chamei de pegadinhas. Por exemplo, para usar o CCtype, o numGrid tem que ser igual a true. Então ele tenta trazer isso, a otimização disso. E é muito bem feito. GBase, Jane Gauss, NDFunk, eu acho que muitos de nós já vimos um pouco disso, tá? Aqui eu acho muito interessante também, que é quando ele começa a falar da questão do átomo e da coordenada. Por que eu falo nisso? Porque para conseguir criar esse input, né, com geometria, ele fez um banco de dados bem específico, né, que é o que a gente chama de dicionário. Então ele fez, se a coordenada inicial do dicionário não existe, se eu não entrei com uma coordenada para ele, ele vai ter que achar no dicionário, no Molecular Dictionary, ok? No dicionário que ele criou. E ele criou um dicionário muito completo. Então aqui ele põe a sua string e aí diz como é que vai aparecer no input, ou seja, se o usuário escreveu Slater, deve ter type igual Slater. E assim vai. Então o dicionário dele é bem completo. Eu até diminuí para ficar visualmente não tão grande. Base também, enfim. Ele tem tudo isso. E o que eu gostei muito foi no Molecular Dictionary, né? Que vem aqui e ele escolhe e ele te dá liberdade. Você quer adicionar moléculas, em vez de adicionar, você sabe que você vai usar muito essa molécula, vem aqui no Molecular Dictionary e escreve dessa maneira. Ele botou exatamente para você conseguir usar o dicionário. Se você escrever H2O, ele vai pegar essa geometria com essa simetria
e você não vai ter nenhum problema com isso. Então o Autogames para mim ganhou muito nesse quesito. Ele tem vários, mas de novo, você não tem como escrever todas as moléculas do mundo aqui, então vai de acordo com a sua vontade. O ideal é que você realmente entenda como escrever o dicionário, você escolhe, você entende qual é a molécula que você vai usar mais e você adiciona no seu dicionário. Tá? O make plot. O make plot eu acho muito interessante, porque aqui a gente pode falar um pouco. Eita, desculpa, eu tô subindo. Sobre as bibliotecas. Né? E eu gosto muito dessa biblioteca. Quando a gente põe aqui import, né, a gente está importando essa biblioteca, como a gente falou que existem várias, e a matplot ela é muito famosa para plotar. Se alguém já usou o gnuplot, se eu não me engano, o gnuplot inicialmente ele foi feito com matplotlib. Eu já não sei se os atuais ele ainda está com matplot, como biblioteca matplot, ou uma nova que é com alguma coisa que o pessoal está falando muito bem dela também e está funcionando muito bem para plotar. Então, para usar esse makeplot, por exemplo, que me deu aquelas duas figuras lá de cima da água, tá bom? Aqui também tem várias variáveis, várias coisas que a gente pode ver. Mas, de novo, eu espero que vocês, quem sinta curiosidade, eu tentei deixar ali limpo, fluido e de uma maneira com cor, para a pessoa poder literalmente entender melhor do que simplesmente jogar o código, tá bom? Eu não vou mostrar todos, mas é o que ele faz. Ele vai chegar no momento que ele tem que pegar essa optimização, transformar numa Hessiana. Depois que ele faz essa conta de Hessiana, ele tem que transformar no Raman. Esse sort log, se eu não me engano, a gente já viu a função sort, que é de botar em ordem. Né? Você ordena tanto log quanto imp. É uma coisa que ele faz. Você poderia fazer na mão, mas ele automatiza isso para você. Tá bom? Ele pega os datas, né? Os dados que você necessita. Você pode pedir pelo getDataPy. Enfim. Mas como você usa, né? Acho importante a gente ver como que a gente usa. Então, o primeiro passo seria realmente escolher a molécula, a teoria, o conjunto de base da sua conta e o que a conta deve fazer. Este arquivo aqui é chamado de input CSV. Porém, ele pode ser tanto TXT quanto CSV. Para quem não sabe, CSV é o Excel, é o do LibreOffice Calculator. Eu achei muito bom porque você pode realmente ordenar no que você quiser. Mas pode escrever no TXT também, caso você esteja só usando um sistema não gráfico, como um bash do Linux, por exemplo. Tá bom? Para usar o Input Builder, seria necessário fazer isso. Você tem que importar o AutoGames, tá? Você vai ter que criar o diretório principal, que é o main.dir. Você vai ter que dizer isso para ele. O CSV file, que é o seu input, é só isso que você vai ter que escrever para ele. O título do seu projeto e aonde você vai salvar. No caso, ele botou ponto barra, porque seria exatamente no mesmo diretório que a gente está, e vai salvar no mesmo diretório que a gente está. Bom, e no final você vai ter que chamar o Input Builder. Deixa eu botar aqui com outra cor. Pra gente. Você chama ele bonitinho pra gente mexer, e aí você vai ter que botar o CSV file, tudo que você adicionou aqui em cima, você tem que chamar desse jeito para ele criar o Input Builder. Então o input foi criado dessa forma. Como eu pedi CCD e Optimization, ele está aqui, ó. Multiplicidade 1, porque é água, então tudo no dicionário dele já vai ter essa questão. Carga 0, porque é água. Deft type B3lib, porque eu pedi que fosse em B3lib. Então esse put foi totalmente gerado, tanto que você vê aqui, ó, Autogames Version, né, tudo foi gerado por ele, tem até o nome do autor, e ele tenta simplificar bastante. Para rodar a conta, a gente roda aqui que eu falei que eu usei o Bash, tá? Eu botei que no meu caso, como eu rodei a conta, que eu usei o Games 20, para rodar a conta eu não tive problema de versão, porém, para criar o input eu tive sim problema de versão, porque ele criou o AutoGames para rodar no 2018 e 2013. E o Games que tem no meu laboratório atualmente é o Games 2020. Então teve que ter sido feito uma troca, né, de versão aí, que eu tive que atualizar algumas coisas para tentar rodar. Não consegui fazer com que tudo rodasse fluentemente. Então tudo que eu fiz aqui eu tive que fazer muita gambiarra para tentar trazer algumas dessas coisas pra gente, tá bom? E para criar Hessiana e rodar esse input também, porque é necessário ter Hessiana para poder fazer Raman, infravermelho, para ter todos os outros dados. Mas se você quiser fazer uma optimização, só achar a frequência, só fazer um single point, você pode pedir para ele fazer isso de acordo com o Input Builder. Tá bom? Para baixo, para criar Hessiana, para criar Raman, isso vai da sua necessidade. Tá? E como eu tive esse problema com a versão, eu fiquei curioso para saber se já existiam outros programas que fariam isso. E esse aqui está muito exclusivo para o Games. E eu encontrei o Shark. Eu queria mostrar para vocês
um outro programa que eu não li um artigo, né? Eu encontrei, quer dizer, eu vi o artigo, mas eu não li ele a fundo para trazer para vocês. Eu só queria mostrar como ele funciona e a diferença de que um grupo de programadores faz em função de uma pessoa só. O Shark ele já é feito por um grupo de pesquisadores. Então ele tem várias interfaces com programas, como por exemplo o Gaussian, o Orca, o MolPro, o Molcas, que é o que eu vou utilizar agora só para fazer um rápido. Se eu ainda tenho tempo, professor? Perdão. Não sei a hora que começou. Mais 2 minutinhos. Na minha conta para você finalizar, tá? Ok, então 2 minutinhos é mais do que o necessário só para mostrar um input builder também, como ele funcionaria. Tá? Eu estou aqui no nosso put, para quem acessa de casa, alguém já deve conhecer mais ou menos. E aqui você vai ver que o Shark ele tem muita coisa parecida com essa ideia de data, de coletar de dicionário. E eu só vou chamar. Cadê? Só um minuto. Shark. Malcas. Vocês estão vendo ainda? Não aconteceu não, né? Malcas Input Py. Aqui, quando o AutoGame a gente precisa dar tudo, tipo botar import as game, aqui você só precisa chamar um programa e... Ih, deu erro. Talvez tenha que colocar input, né? Não. Esse é um gerador de input também. Ele tá, mas você não tem que dar uma diretiva? Permissão deny? Só um minuto. Não precisa, professor. Deixa eu entrar como superusuário e ver se isso por algum motivo atrapalhou. Estranho. Isso ontem. Foi. Por algum motivo, com o meu usuário, eu não consigo acesso a uma página. É uma pasta. Alguma variável do ambiente. Provavelmente alguma variável. Ele está dizendo que a keystroke.tmp está... Por algum motivo, eu estou sem acesso a ela. Tudo bem, o superusuário tem. Então aqui, por exemplo, eu pedi para o Molcas e ele vai fazer... Para você criar esse input, é muito mais simples. Ele vai te dar as opções. Esse script gera input de acordo com os seguintes cálculos. Se for um single point, no RaiseCF CASPT2. Se for uma optimização, no RaiseCF CASPT2. Então você também aqui, por exemplo, eu quero uma otimização entre um desses dois. Frequência calculation, true. E assim ele vai perguntando, ele vai te fazendo a pergunta. Ele tem uma conexão com o usuário muito mais fácil para usuários que não têm a noção que a gente está aprendendo nesse curso. Por isso que eu gostei, eu não gostei. Legal. É um código muito mais pesado, tá? A geometria, você também tem que estar na pasta onde ele vai ter a geometria. Eu vou parar aqui para vocês só para o que eu queria mostrar. Essa questão de ficar mexendo, ele vai fazer N perguntas, ele vai perguntar quantos elétrons ativos você quer botar na última camada de valência. Enfim, ele faz muita coisa, é muito interessante Shark. E a interface dele com o MOL, Orca, me despertou o interesse de mostrar para vocês também. Aqui, ó. Show de bola. Depois encaminha para mim o artigo PDF do Shark, tá bom? Vou encaminhar. Eu queria encaminhar. É que eu não botei aqui ainda, mas é porque eu relacionei isso, né? Porque para fazer o no AutoGames essa conta é simples, mas é muito otimizado. O AutoGames ele conseguiu otimizar, mas já existem programas melhores e atuais que funcionam para mais de um programa. Era isso que eu quis mostrar, então obrigado pela atenção. Obrigado, Douglas. O coraçãozinho com a flecha também, detalhe. Muito legal a apresentação. Eu queria, antes de fazer meus comentários, queria abrir para a turma, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário a fazer, por favor. Oi, Douglas. Eu tenho. Então, você sabe me dizer se, para além de cálculos de otimização, frequência, enfim, esses dois programas também conseguem, ou a gente precisa editar no código deles e tudo mais? Minha pergunta é porque, na semana passada, eu apresentei aqui sobre umas análises de fragmentação. Eu vi o PDF. E aí, o que acontece? Tem um modelo que usa aquelas fragmentações, que é o ASM, e aí é interessante também de fazer cálculos EDA ao longo de toda a coordenada. Então, assim, acaba que o programa que eu trouxe discutir,
para o Gaussian, né, que é o programa que eu mais uso, ele só resolve como se fosse problema A, que são as análises mais básicas de fragmentação. Agora, o LA, que é no Games, eu não tinha visto nada assim, entendeu? Entendi. E aí, como o input do Games ele é bem chatinho, né? Aí você apresentou aí essas duas alternativas, eu acho que seria legal. Aí, enfim, tem uma volta, mas era para perguntar basicamente isso, se, Não, eu entendi por exemplo, seu eu ponto. conseguiria fazer um EDA com esses programas, ou eu teria que estar no código deles, algo nesse caminho. Não, então, primeiramente você teria... Eu acredito que o AutoGames ele não vai fazer o EDA. É uma coisa meio específica, eu acho que não foi o objetivo do nosso querido criador do AutoGames, né? Porque, se eu não me engano, eu acho até que teria que ter uma base de dicionário muito maior para você conseguir um input desse, para fazer essas fragmentações. E ele é muito específico realmente para um input meio básico. Tanto que ele é bom, ele é para dar um start nas pessoas. Então, assim, se você quer, você pode usar o meu como base e aí você vai acrescentando. Que é até uma das coisas que ele fala no próprio artigo. Porém, você me pediu uma coisa bem específica, que o AutoGames, eu sei, já posso te informar, ele não vai ser capaz, nesse momento, de aplicar o que você quer. Tanto que, na verdade, eu nem sei criar esse input que você me pediu. Eu teria que ir no manual e dar uma olhada para tentar te ajudar, por exemplo. E aí, com isso, entendendo o input, a gente poderia, sim, otimizar o nosso programa. Só que eu acredito que o Shark já poderia ter. Porque, se eu não me engano, não Games, tá? Eu não sei se EDA é único exclusivamente do Games, mas o Mol Pro e o Orca fazem isso. O Mol Pro faz muita coisa, né? Tanto que ele é bem pago, ele é caro. Mas eu acho... porque, se eu não me engano, eu já tinha visto numa dessas aulas que a gente acaba fazendo, né? De curso, de aprender coisa. Eu aprendi sobre proteína e aprendi sobre isso também. Bem pouco. E ele usou o Mol Pro. Tá? Entendi. Então, ele não usou o Games. O Games, ele acaba sendo um pouco defasado, porque ele ficou no tempo, né? Ele é muito utilizado, só que a linguagem dele ainda é muito baseada em Fortran. E tem muito ainda, vamos dizer assim, pesquisador que se adaptou muito com outras linguagens. Linguagens mais atuais e mais simples. Então, o Games acabou ficando defasado. Tá? Não que nada disso a gente não tenha visto aqui, por exemplo. Mas para muito pesquisador acaba sendo uma barreira epistemológica total para criar um programa. Então, o Shark, eu te garanto assim, que você pode ter muito mais chance de conseguir até mesmo editar, porque ele também é de código aberto, e ele é muito, muito bem construído, que você consiga conseguir o EDA, fazer um input builder, né? Criar um input automático para fazer o seu EDA no Games do que no próprio AutoGames. Ah, entendi. Tá ótimo. E aí, enfim, você falou que vai passar o material. Achei muito legal. Né, muito interessante, até por conta disso, é um input um pouco mais chatinho em comparação com o input do Orca, do Gaussian, mas enfim, muito bom, adorei a apresentação, vou dar uma olhada aí com calma depois nesse material, vou até procurar, né, outros, tá passando um carro de som aqui. Tranquilo. Mas olha a quantidade de coisa do input, e o Games foi o meu primeiro programa, então achei que todo mundo fosse assim, quando eu vi o Orca, eu fiquei, gente, o que eu tô fazendo no Games? Em relação ao input, na brincadeira. Aí depois eu vi o Gaussian, depois eu vi os outros, mas eu entendi. O Games, ele é dado para te dar um controle da sua conta muito grande. Mas você tem que saber. Isso é bom. Isso não é ruim. Tá? Legal, Douglas. A gente já vai caminhar aqui para a comparação de programas e softwares. Bacana que vocês ficarem entusiasmados, enfim, só para deixar claro, o Shark, pelo que eu percebi, ele é digamos, um parsing, né, que a gente falaria em inglês, tal como o AutoGames, como você disse, para facilitar o input do usuário leigo, né? Então, Karine, a questão do EDA especificamente, né, é um protocolo em que você fragmenta uma molécula em subfragmentos para fazer cálculos de single point e dali retirar as contribuições que cada fragmento vai dar para a energia total da molécula, né, ou para a interação total entre duas espécies. Nesse caso, essas ferramentas de input, como ele está mostrando, tanto o AutoGames quanto o Shark, eles não vão exatamente resolver a questão do EDA para você, entendeu?
nesse sentido que você gostaria, tá? Porque, na verdade, para você alimentar esses repassadores de input, você teria que fazer o trabalho manual de separar seus fragmentos, os seus arquivos de input, para fornecer para ele cada um dos passos no cálculo, ou seja, você vai acabar fazendo meio que embatelada cada etapa, entendeu? E não automaticamente como o PyFrag que você mostrou. Entendi. Mas assim, isso para mim, essa conversa, até essa questão, né, que realmente acho que são objetivos diferentes desses dois programas que o Douglas trouxe, que mostra que, na verdade, eu tinha até conversado da possibilidade de eu fazer um programa para separar de fragmentos, então talvez fazer enfim, ou dois diferentes que eu pudesse utilizar tanto no Gauss quanto no Games. Mas... Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu vou ficar super, muito feliz mesmo se vocês conseguirem levar adiante nessas ideias, porque esse era o meu propósito quando eu montei essa disciplina, né? Justamente a apresentação do Douglas foi muito legal, aqui já meio que fazendo os comentários em relação ao tempo que a gente tem, são 2h38, depois no final, se tivermos tempo, a gente abre para outras perguntas, mas é isso, ou seja, ver, né, a apresentação de vocês me dá uma grande alegria, porque o conhecimento básico a respeito do Python fundamental, né, aqueles blocos de construção básicos para você construir uma casa, eles foram colocados. E aí agora, as partes avançadas, né, é mesmo o construir de cada um. Então, eu como professor aqui e orientador, fico muito feliz de vocês trazerem esses conhecimentos que vocês adquiriram, né, e mais, né, perceber que vocês conseguiram reconhecer exatamente na apresentação do que vocês trouxeram aqueles blocos fundamentais, né, que vocês aprenderam. Olha, isso aqui é um dicionário, isso aqui é uma tupla, isso aqui é uma lista, olha que legal, ele está fazendo a chamada do módulo e tal. Quer dizer, não tem muito mistério, agora é realmente colocar a cabeça para usar a criatividade, entenderam? Por isso que quando eu fiz a apresentação eu até quis usar o Notion, porque para mim é o código, e só ler código, sim, é muito difícil. Mesmo que a gente entenda muita coisa, a pessoa que escreveu que entende exatamente o que ela fez, sabe? Até ler depois é complicado. Eu gostei dessa estrutura. Mas você perceba que, assim, eu não sei se todo mundo que está aqui percebeu isso, quando ele passou na tela o script que foi feito pelo autor. Mas vocês observem que a estrutura, quando é bem escrita e limpa, você já consegue identificar ali o que é cada coisa, né? Onde é declaração de lista, onde é declaração de uma tupla, onde é chamada de um input, onde é uma variável que o usuário vai ter que fornecer, onde é chamada de módulo, entendeu? E algumas outras diretivas, como você mostrou aqui, a gente vai ver isso na prática depois, como matplotlib, que vai ser um tópico que eu vou dar na aula mais à frente, para fechar, né? Então isso vai ficar mais claro ainda para todos vocês, porque vocês vão fazer isso na prática e na mão, tá bom? Muito legal, parabéns. Obrigado, gente. Obrigado. A Karine fez um comentário aqui. O que seria isso, Karine? Pode. Até lembrei do SBT. O que é isso? É o seu colega que na programação tinha colocado. Santa Bárbara do Toguro. Pois é, que enfim, sobre isso, né, que o Douglas comentou brevemente, enfim, de você se entender no código até para que você possa contribuir. Exato. Eu lembrei do SBT no meio disso tudo. Exato, muito bom. Mas assim, pelo que eu vi aqui, está bem comentado, né? Muito melhor comentado, e acho que é tranquilo qualquer usuário mexer, não é isso, Douglas? Então, eu imagino que sim, só que lembra da questão da versão que eu tive problema de atualizar? Sim, eu mandei uma mensagem, você até comentou comigo, manda um e-mail. Eu mandei, ele respondeu que ele estava atualizando, só que ele não devia sair ainda esse ano. Entendi. Mas que bom que ele respondeu, né? E disse que está sendo atualizado, né? Isso é bacana, isso é muito bom. Foi bem legal.
Muito bom, isso é excelente, excelente, né? É bom saber que, então, está sendo atualizado e você, como já tem o contato, de repente pode até contribuir, entendeu? Bacana. De um pouco da minha alçada, mas espero que um dia eu consiga. Com certeza vai, tá no caminho certo. Legal, pessoal, então agora seria a Isabel. Isabel? Estou preparando aqui a apresentação de tela já. Uai. Karine, seu microfone está aberto. A tela inteira. Conseguem ver? Ana, avisa lá no WhatsApp para a Karine, por favor. Eu estou tentando escolher. Não apareceu, Isabel. Você precisa compartilhar sua tela. Tela inteira? Isso. Tá. Tá aparecendo? Engraçado, ainda não. Para mim não, pessoal. Tá aparecendo para vocês? Agora tá chegando. Ok, agora é só deixar ela inteira aí, né? A apresentação do slide pode começar. Tá. Estão conseguindo ver então agora, né? Sim, agora sim. Agora sim. Pessoal, boa tarde. Bom, o programa que eu... Até o professor tinha sugerido dentro daquela listagem lá de artigos. De cara, eu gostei desse primeiro. Gente, eu não abri a câmera. Vocês querem que eu abra a câmera? Não há necessidade. Se você quiser, fica à vontade, tá bom? Se não precisa, se não puder, tranquilo. Tá. Uhum. E aí, de cara, eu gostei dele porque ele vai trazer umas estratégias bacanas, que, inclusive, eu gostaria de usar no meu doutorado e algumas ferramentas eu uso. Então, como era mais ou menos da minha alçada e que eu pretendo ter conhecimento sobre isso, eu resolvi escolher esse artigo. Bom, esse PySF, ele é baseado em simulações de química, e aí ele traz um pacote, e é um pacote bem bacana, porque ele tem o objetivo de fazer uma plataforma que seja simples, leve, e o objetivo deles é que fosse eficiente para desenvolvimento de cálculo de códigos de química quântica. E aí, ele traz simulações químicas quânticas que são mais comuns, né? Então, ele usa, por exemplo, a equação de onda independente do tempo e não relativista de Schrödinger. Ele faz uso da aproximação de Born-Oppenheim, no qual vai separar, por exemplo, os elétrons dos núcleos e os elétrons já que tem uma massa muito menor e também movimento muito mais rápido. E aí, nesse caso, a gente pode, por exemplo, calcular o método de teoria funcional da densidade, Hartree-Fock, teoria relativística de Hartree-Fock de 4 elementos, teoria da perturbação de MP2, o campo multiconfiguracional autoconsistente, que é o MCSCF, a teoria de agrupamento acoplado ao nível não relativístico. E aí, esse pacote de simulações químicas, ele, por exemplo, permite calcularmos teoria do campo médio, integrais e ajustes de densidade, teoria de função de onda correlacionada, métodos multiconfiguracionais, optimização de geometria, efeitos solventes e condições limite periódicas. Eu destaquei otimização de geometria e efeitos solventes porque é o que eu trabalho. E aí, eu tentei mostrar aqui, só que o ecrã está bem no meio aqui. Jogar para o canto. Por exemplo, nesse pacote, nesse programa, é possível, por exemplo, construir as moléculas. E aí eu mostrei o código que ele usa, por exemplo, ele usa o código, aí coloca água, se você quer montar a molécula da água, e aí ele tem todo um pacote já, que ele já monta isso já para você sem muita dificuldade. Só que eu tive dificuldade de instalar isso no Linux, porque não é algo tão trivial assim. E depois eu vou dizer o que eu achei ou não interessante nesse programa. Bom,
Quanto à otimização de geometria, ele tem uma biblioteca, esse Geometric, cada uma dessas, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas cada uma desses aqui é uma entrada de uma biblioteca que ele possui. Então, ele, por exemplo, aqui ele tem GeoMT, é uma biblioteca que ele consegue identificar o solvente, ele consegue otimizar, e aí aqui eu separei. E essa aqui de baixo, por exemplo, o PyBurn, ele também consegue fazer métodos multiconfiguracionais, otimização de geometria do estado excitado, ele consegue especificar o estado ou a média do estado, ou a média entre os estados, e aí tudo já participa dentro do programa. Esse programa, eu queria destacar que, assim, ele consegue fazer muitas coisas, só que eu tentei separar só algumas, porque o artigo ele é bem longo, ele é bem complexo, e não daria tempo de abordar tudo, que, por exemplo, que tinha nesse artigo. Bom, e aí, aqui se eu quisesse escolher o solvente, por exemplo, ele mostra que, ele ensina que eu tenho que usar o código GeoMold para poder utilizar e escolher, ele já tem uma biblioteca de solventes que eu posso só selecionar. A partir dele eu consigo fazer uma discretização rápida das equações de polarização. Através dele é possível fazer cálculos de contínuo polarizável, fazer otimizações de geometria em estado excitado e fundamental. Para ele consegue facilitar isso. E também consegue fazer o potencial relaxado em campo médio, por exemplo. E aí, eu quis separar também, trazer para vocês uns benefícios que ele aponta, né? Esse método de campo autoconsistente, ele parte de um ponto de partida de cálculos de estrutura eletrônica, que em si são a maioria. E aí, esse programa, ele foi feito em 2015, e a princípio, eles não tinham essa ideia de fazer com todas essas aplicações que eles estavam pretendendo. E eles foram implementando com o tempo. Então, o objetivo era apenas fazer Ratrifor. E aí, depois, foi jogando implementações de Ratrifor e DFT, e aí foi customizando, por exemplo, através dele, consigo fazer uma correlação de troca. Eu consigo mudar uma correlação de troca para DFT, por exemplo, isso tudo dentro do programa. E aí, esse programa, por exemplo, aqui eu separei, por exemplo, Prom, PySF, import GTO. E aí ele coloca mol igual a GTO por mol, e aí ele joga o código e ele consegue mudar de uma função para outra função, por exemplo. E aí tudo isso através de uma biblioteca funcional que ele tem, que ele chama de LISX e XCFun, por exemplo. E aí, SCF, o método de campo autoconsistente. A partir da implementação atual, a última foi em 2018, esse artigo foi publicado em 2018, ele consegue fazer, por exemplo, 5.000 funções básicas. Isso tudo com um único multiprocessamento simétrico, que ele chama de SMP. Isso tudo em um único nó, sem aproximações de integrais. Se você pensar, ele consegue fazer isso bem rápido, sem aproximação ainda, então é algo bem surpreendente. E um dos autores desse artigo criou um algoritmo, que ele chama de CIAH, que ele consegue fazer uma convergência rápida das interações do ciclo SCF. E aí ele consegue abordar também o método POS e métodos multireferência. E ele faz uso também do NumPy, que a gente importa NumPy, todas aquelas funções matemáticas que a gente viu, que é capaz de importar, ele faz uso dessa. Então, o artigo, os autores defendem bem que vamos partir do que já tem e vamos ir agregando. Então, ele não quis criar uma biblioteca diferenciada. Ele quis importar aquilo que já existia no Python, né, que é o NumPy. Então, por exemplo, através dele, ele mostrou assim como um ponto, ele é capaz de fazer 3.000 funções básicas de cerca de 30 a 50 orbitais, no único multiprocessamento simétrico, que é o SMP, com, por exemplo, 128 GB de memória, sem nenhuma aproximação para os integrais de orbital atômico, né? E aí, essa é uma dos benefícios que os escritores defendem. Por exemplo, os outros benefícios que eu separei aqui, ele consegue fazer, por exemplo, em 25 orbitais ocupados,
1.500 orbitais virtuais, ele consegue otimizar isso aqui com 58 núcleos de CPU em 3 horas. A molécula, por exemplo, da porfirina, esse complexo, ele consegue, com todos esses orbitais atômicos aqui, ele consegue fazer isso em 24 horas. Aí aqui eu não sei quanto que, por exemplo, não trabalhei com essa molécula, quanto que gastaria normalmente se eu não estivesse usando esse programa. Essa diferenciação, por exemplo, eu não teria. Por exemplo, se eu tiver uma matriz de 16 por 16, ele consegue, em 16 núcleos de CPU, ele faz isso, por exemplo, em 30 segundos. Eu achei isso realmente fenomenal. Bom, se eu pegasse um resumão de tudo que o programa é capaz de mostrar, capaz de fornecer, eu separei, por exemplo, a teoria do campo médio, o Hartree-Fock, eu separei otimização de geometria, efeito dissolvente, o método cósmico contínuo polarizável, mas o artigo aborda praticamente isso aqui tudo, tá? A teoria da função de onda correlacionada, condições de limite periódica. O programa, ele foi implementado para cada uma dessas funções, e aí para cada uma delas tem um código. Então, o artigo que eu li, ele é como se ele fosse um manual, na realidade, né? Bom, vamos lá para os pós e contras. Qual seria a conclusão? Ele é uma linguagem de código aberto, então é um script de entrada que é escrito numa linguagem Host Python. Ele fornece para os pesquisadores uma rápida convergência. Ele é um pacote, como o próprio nome vem dizendo, né, que dá uma rápida convergência. Ele tem uma ampla possibilidade de simulações. A biblioteca dele é bem vasta. Como eu disse, o código é aberto, ele faz uso do NumPy. Mas, enfim, tem a questão do custo no manuseio, porque eu vi ali uma grande capacidade de processamento e de memória. Eu não sei se, por exemplo, haveria necessidade de ter isso tudo. Por exemplo, tem uma máquina que eu só tenho 64 GB. Ali eu vi exemplo de 128 GB. Eu não sei se daria, né? Ele excede facilmente a memória, porque uma parte do artigo que eu li, ele fala que, como ele está fazendo o cálculo, ele deixa a memória ativa por muito tempo. Isso seria facilmente, por exemplo, em algum dos nossos computadores, excederia a nossa memória facilmente. Então, eu não sei até que ponto isso poderia ser viável ou não. E a questão é que ele demanda um bom tempo de adaptação. Eu acho que para usar um programa desse, seria interessante, por exemplo, fazer um mini curso sobre o PySF, porque como ele tem muita ferramenta, acaba se tornando difícil de utilizar isso tudo. Como você entender para utilizar isso tudo, né? Aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo do que poderia ser positivo ou negativo. Ele diz que ele não tem uma ferramenta de visualização, ele parte do uso do JMOL. Mas até então isso não seria um problema, porque eles disseram que não era o objetivo do artigo fazer uma ferramenta que pudesse gerar visualização. Então, por exemplo, se eu olhar aqui embaixo, ele tem como trazer o JMOL, já está nele, então eu consigo abri-lo através disso. Então, assim, eles não pensaram em como criar uma visualização, mas vamos usar um programa, por exemplo, que já tem. Então, acho que o problema acaba sendo resolvido, né? É mais ou menos isso a conclusão que eu queria mostrar para vocês, o resumo das principais partes do programa que eu queria mostrar para vocês, é uma coisa bem resumida. Não consegui instalar o programa. Aliás, eu instalei o programa, mas ainda não tive tempo de aprender a fundo do programa para poder mostrar para vocês. Aí, legal. Obrigado, Isabel. Bom que você tenha escolhido esse artigo, né? O PySF, ele é um programa de estrutura eletrônica, né? Completo mesmo. Quer dizer, não é um script apenas, mas um programa feito em Python, desenvolvido em Python. E é legal que você tenha escolhido e trazido ele e o que ele pode fazer, né, para a comunidade. Ou seja, mais um programa, né, de estrutura eletrônica em que as pessoas podem baixar, né, de código aberto e colaborar. Bacana. Perguntas, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Eu fico procurando se, de repente, eu consigo encontrar mini cursos desses programas, sabe? Porque aqui, por exemplo, nessas aulas, a gente tem visto infinidade de programas que a gente pode estar utilizando, mas
às vezes é difícil passar muito tempo dentro de um programa para aprendê-lo, por exemplo, sabe? Eu acho que seria interessante, por exemplo, assim, se a gente no caso aí do PySCF, né, ele tem que ver lá no site deles, dos desenvolvedores, se eles oferecem algum treinamento para usuários, né, assim como os pacotes fechados, né, oferecem, por exemplo, o Gaussian, ele tem workshops só para usuários, assim como o Orca também tem, né, encontros, e tantos outros programas grandes, né, que possuem os seus, digamos, mini cursos e etc. A comunidade de usuários geralmente colabora, e isso vai muito de, digamos, dos mais utilizados, né? Então, geralmente, comunidades abertas, como do Games, como o próprio Orca também tem, falando aqui de quântica e de outras técnicas. Se a gente for trazer aqui, a gente vai lembrar de vários outros exemplos. Quando a comunidade, ou seja, quando o programa é muito usado, tem uma comunidade muito grande, né, no mundo, geralmente os usuários acabam criando sempre tutoriais e compartilham aí no YouTube ou nas redes sociais. No caso do PySCF, como ele deve ser um desenvolvimento recente, né, a comunidade ainda não é tão grande, então isso leva um tempo, às vezes, para espalhar, né, para ter. Isso aí é um ponto que eu gostaria que eu não chamei atenção, eu ia dizer. Eu pesquisei, por exemplo, alguns artigos que tivessem utilizado isso, mas como ele é muito novo, e ele foi feito em 2015, mas todo esse arcabouço acabou sendo criado em 2018. E aí, por exemplo, o artigo que eu encontrei sobre o programa é o artigo do próprio programa. Então, não tem outros, por exemplo. Eu dei uma boa pesquisada na CAPES, eu ainda não encontrei. Então, não sei como seria ainda. Perfeito. Eu queria só fazer um comentário para te ajudar, Isabel, você que tá na área, né, e na sua formação, para você ter esse cuidado. A tradução para a nossa língua correta para Base 7 seria funções de base ou funções base, tá? Então, ali quando você escreve 3.000, 5.000 funções, não funções básicas, mas funções base ou funções de base, tá bom? O correto, a nomenclatura, viu? Ninguém vai fazer pergunta, nenhuma dúvida, nenhum comentário, pessoal? Ok? Fizeram bastante comentário aqui estão fazendo aqui no chat, está acompanhando? O pessoal dando parabéns e tal. Show de bola. O Douglas falou também que seria um problema nosso na UF, por exemplo, a questão da memória, realmente. Porque ficaria caro ter um computador com uma memória expansiva dessa. Né? Exatamente, Ele tem que ver direitinho como é que é isso, né? Talvez, acho que para quando você usa num computador pessoal, né? E aí você, ao compartilhar essa memória com outros processos, você tenha problema na hora de execução do cálculo. Mas me chamou a atenção, sim, aqueles números que você colocou do artigo em relação à velocidade, né, ao tempo de cálculo para aquelas estruturas. É um tempo de cálculo bem interessante, ou seja, o programa é rápido. E possivelmente, talvez isso esteja lá no artigo, ele é todo desenvolvido em Python, mas quem faz o cálculo é um C++ ou um Fortran, certamente. Não, ele ele tentou fazer puramente em Python, mas há partes que são em C. Ele deixou claro isso. C e Fortran, ele falou. Isso é universal, viu, pessoal? Não há nenhuma linguagem, até hoje, pelo menos, tá? Que faça cálculo numérico mais rápido do que Fortran e C++, né? Não há nenhuma outra linguagem que faça isso também. Justamente porque essas linguagens, elas são preparadas para lidar com a conversação com a máquina. Agora, logicamente que a gente vai ter aí um mundo pela frente, eu espero que a gente experimente essa transformação. Eu já estou um pouco aí com a idade, não sei se eu consigo ver tudo, mas vocês jovens certamente vão conseguir, que é essa transformação quântica, né? E ver aí os futuros computadores quânticos fazendo cálculo. Enfim. Próximo, então, seria o Matheus. Oba! Bem,
Vamos lá. Tudo jóia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos, que eu não tinha falado antes também. Deixa eu só abrir aqui, compartilhar a tela. Vamos que vamos. Tela inteira. Todos já estão vendo? Me avisem quando estiverem vendo todos. Por favor. Sem problema. Já tô vendo. Show. Tá aqui, ok. Maravilha. São de slides. Bom, gente, o artigo que eu escolhi foi do MD Trash, né? MD Trash, que é um programa que vai facilitar uma série de análises e de trabalhos com os outputs, né? Com as saídas, os resultados dos mais diversos softwares de dinâmica molecular. Então, pois bem, fazendo a introdução, o artigo está aí, o título, né? MD Trash, a Modern Open Library for the Analysis of Molecular Dynamics Trajectories. Então, vem várias pessoas envolvidas. E a ideia, na verdade, é bastante simples, que é o seguinte: logo de cara eles já colocam que ele deve servir como uma ponte entre os dados da dinâmica molecular e a facilidade de análise estatística e o ecossistema em Python, justamente pelo que já foi abordado, inclusive, em outras apresentações hoje. Muitos códigos, embora tenha sido falado da quântica e tudo mais, eles foram feitos numa era, por assim dizer, pré-Python, né, em que o Python ainda não estava tão forte a nível de ser estabelecido e com as facilidades de uma comunidade open source, uma comunidade aberta, onde o tempo todo está surgindo uma nova ferramenta para auxiliar na análise, na elaboração de inputs, na elaboração de ferramentas que possam trabalhar em cima dos dados obtidos. Então, bom, ele quer dar suporte, ele quer funcionar junto com uma série de dados provenientes dos mais diversos softwares de dinâmica molecular, e eles propõem, né, um programa, um código que seja bastante rápido e de fácil utilização. E como que eles vão fazer isso? Né? Bom, primeiro a instalação, só para mostrar para vocês, muito simples, como instalações em Python em geral são. Se você for pelo Conda, por exemplo, você bota lá Conda install, -C, e coloca ali, já foi. E se for pelo pip, tem ali também, muito simples. Então a instalação rápida se faz em 5 minutos, não tem erro. Bom, aí de cara já indica quais são os formatos que ele, embora isso vai ser trabalhado um pouco mais para frente, eu trouxe isso também lá do próprio site deles, na verdade, que eles incluem PDB, XTC, enfim, uma série de formatos que são encontrados em programas de dinâmica molecular. Cálculos de deslocamento quadrático métrico, né? Muito rápido, né? E uma série de funções para analisar, tá? Além de ser, como foi dito, leve e rápido. Pois bem, aí estão os formatos que podem ser utilizados nesse programa. Então, formatos que são compartilhados por vários softwares: PDB, XYZ, DCD, e aí depois de cada um desses programas. Eu trabalho muito com Gromax, então ele suporta o GRO, suporta o XTC, o TRR. Mas tem um detalhe que eles indicam. O que acontece? Quando você tem Qual é a ideia do programa? Que você coloque as suas informações dentro de um único, por assim dizer, uma grande referência dentro do programa, que seria a trajetória. Então, basicamente, o programa funciona assim: você vai importar, né, MD-Trash, normal, como a gente viu na disciplina, aí coloca lá, import MD-Trash as MD. E aí embaixo você vai definir que trajetória é essa. Aí você carrega essa trajetória. Ah lá. Só que nesse caso, perceba, está sendo um exemplo com um arquivo do Gromax. Lembram o XTC, aqui que eu mostrei? XTC, aqui do Gromax. Então, nesse caso,
esse tipo de arquivo ele não tem a sua topologia junto dessa trajetória. Então, você precisa, além de carregar o primeiro arquivo, você tem que botar do lado, dentro, um top igual. E aí você carrega, no caso do Gromax, um PDB ou um GRU. Né? Bom, uma vez que você fez isso, você pode testar para ver se está tudo certo, se tem todos os frames, né, todos os quadros que você desejava, se está tudo certinho. É só mandar um print que você vai ver. Então, eu fiz um teste, por exemplo, logo no começo, quando eu peguei esse programa, e coloquei um arquivo que eu tinha, e tá lá a minha trajetória com 5.000 frames, com todos os átomos que eu já esperava. E perceba, muito simples aqui, coloquei para carregar os dois arquivos, o XTC e o GRU. Tudo certo, nenhum problema. A partir daí, existe uma série de análises que podem ser feitas. Esse exemplo está no próprio artigo, uma visualização de uma estrutura que está ali colocada. Então perceba, importou também um visualizador e logo depois ele colocou a trajetória dele em PDB. Pronto, está aqui. Ele tinha os frames, só aqui embaixo, perceba, está no meio de uma apresentação. Outra avaliação que você pode fazer, uma avaliação estatística também. Perceba que o caminho é sempre similar. Você vai importar o programa e logo depois você faz as análises em cima daquela trajetória. Bom, outro gráfico que ele apresenta. Pode fazer ainda uma análise de vários exemplos que eu vou mostrar tudo que o programa pode fazer em breve, tá? Só alguns exemplos que eles colocam no site e no artigo. De área superficial, que determinado material, substância vai ter ali a disponibilidade nele, né, com solvente, a área superficial que está disponível, que está acessível. Então ele faz esse tipo de análise, tudo a partir daquela mesma trajetória inicial que foi carregada. Aqui é outro que encontro também facilmente na internet, já usando o NGLView, né, que é um outro programa aqui para a gente visualizar. Então, vários exemplos simples. Então, vou mostrar para vocês, aqui, junto com vocês, uma representação disso. Então, eu montei aqui um input no Jupyter Notebook. Então tá. Ó, primeiro, estou importando o visualizador. Rodei, tudo certo. E depois vou importar esse programinha. Fiz isso. Aí eu quero conferir se os arquivos que eu vou carregar aqui embaixo na minha trajetória, se eles estão na pasta que eu estou trabalhando. Então eu vou botar aqui um ls só para ver, né, para listar. Tem aqui os arquivos que eu botei nessa pasta. E eu vou fazer o teste aqui, por exemplo, como eu falei, são arquivos do Gromax. Então eu preciso do XTC. Vou pegar, por exemplo, esse aqui. Coloco como primeira informação. E depois eu preciso de um PDB, de um GRU, para botar isso para funcionar de uma maneira mais adequada. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, esse aqui, Done Calculation. É o mesmo sistema, né? Eu tenho que pegar de um mesmo sistema para ser compatível, claro. Coloquei. Vou mandar rodar. Perceba que ele reclama um pouco. O que ele está reclamando? Ele está dizendo que tem alguns nomes, algumas informações ali consecutivas de resíduo com o mesmo número. E isso vai dar um problema, como vocês vão ver. O jeito de resolver é indo trabalhar lá no programa, no resultado, né? E atualizar esses arquivos, né? Ajustar essa caixa. Mas, de qualquer forma, nós podemos rodar aqui. E agora que eu defini esse view, né, como a visualização, vamos botar aqui e ver. Está feito, já está pronto. Por exemplo, nesse caso, a dinâmica, né, a evolução temporal desse meu sistema. Observe que aqueles problemas que apareceram aqui em cima, eles estão apresentados aqui em algumas leituras equivocadas de ligações. Então, eu tenho que trabalhar o meu arquivo antes para colocá-lo aqui. Mas, muito rapidamente, com muita facilidade,
já gera o meu. E claro, posso trabalhar com vários outros detalhes e refinamentos que vão ter aqui. Mas bom, só mostrando aqui uma ideia da evolução temporal. No final tem a separação, já botei aqui para o final. Perceba aqueles problemas que estão com o nome repetido. Ó, ele não consegue distinguir. Mas isso daí dá para resolver. Eu ajustei alguns antes da aula de apresentar para vocês, mas alguns outros eu ainda não consegui resolver. Eu tenho que refinar isso lá nos meus arquivos de saída mesmo, né? Reconstruindo, no caso do Gromax, esses arquivos com PBC, enfim, com as condições periódicas de contorno, mas isso é só um detalhe. Bom, o que eu quis mostrar aqui, eu vou voltar lá para os slides, é a facilidade e a velocidade com que a gente usa esse programa. Uma vez que a gente importa o programa e todas as outras livrarias, o que precisar de visualizador, o que for útil para nossa análise, e a gente carrega os arquivos dentro dessa variável, a partir daqui eu só vou colocar comandos em cima dessa variável. Nesse caso, olha só, eu coloquei um dos comandos aqui de visualização em cima do t, que foi a variável que eu defini. Todos os detalhamentos desse programa vão ser feitos de maneira análoga. Então, voltando lá na apresentação, nós já vimos um exemplo rápido ali fazendo. O que nós podemos fazer, por exemplo, das trajetórias? Aquilo que eu estava falando, né, você, na parte de trajetória, você pode botar o XYZ, topologia, o que for. E você pode, em alguns momentos, incluir informações dessa topologia quando necessário, tal qual eu fiz. Além disso, tem outros formatos que você vai ajustando aí de acordo. Então, são vários detalhamentos desse programa. Mais uma vez, outros formatos que você vai especificando outros detalhes do que vai ser incluído. Olha aqui, se você quiser pegar do disco, por exemplo, do Groma, que está aqui, o formato como você deve escrever lá no programa. Aí tem um load, underline, tc. Pois bem, mas o que nos interessa de fato é a análise. E essas análises, elas são diversas. Eu coloquei quase todas, mas não todas. Aconselho quem tiver interesse por utilizar esse programa, que dê uma olhada no site deles, tá? O artigo é de 2015. Ele está um pouco desatualizado, naturalmente, ainda mais pela velocidade com que esse tipo de código evolui, principalmente como foi colocado já em discussão hoje. Quando você tem uma comunidade grande de utilização, né, ainda não é tão imenso pelo que isso parece a utilização desse software, mas ainda assim já tá evoluindo, se desenvolvendo e tudo mais. Pois bem, então nós temos aqui uma série de análises que podem ser feitas com trajetória, por exemplo, com ligações de hidrogênio. Nós podemos ver quem está doando, quem está recebendo aquele H+, né, o hidrogênio ali no caso, nessas ligações, quem está envolvido nessa interação, vários comandos para fazer isso. Podemos fazer análises de acerca da métrica daquela trajetória. Podemos fazer análise de área superficial, já tudo organizado, sempre em cima, perceba, sempre em cima do traje, né? Daquele primeira definição que nós fizemos no programa. Calcular distâncias. Então, as mais diversas distâncias, né, já estão todas elas especificadas, né, destrinchadas direitinho. Além de ter ligações e diedros, também podemos calcular torções em diferentes trajetórias, o que for. Além disso, podemos fazer análises de ressonância magnética nuclear, RMN, prever o deslocamento e análises também termodinâmicas, né? Então, nós podemos ver a compressibilidade, nós podemos ver o dipolo, podemos ver constante de elétrica, enfim, uma densidade de massa pela trajetória. Todas essas informações, uma vez que carregou a trajetória, jogou o comando, ele já faz a leitura e te dá as respostas de uma maneira super simples. E por fim, você pode fazer a seleção
de quais átomos você quer, porque isso é muito utilizado também. Isso é muito utilizado, foi pensado também para o uso com proteínas. Então, você pode distinguir grupos ali dentro. Você pode dizer quais são os átomos ali. E perceba que ele já faz, isso aqui eu tirei do site deles, ele já te diz, né, naturalmente, qual é o tipo daquele input. Se é um string, se é um inteiro, se é um float. E aí você já tem também essa noção, caso você fique na dúvida de como que isso está, ou como que isso tem que ser é, explicitado no programa, tá? Bom, só para mostrar aqui que você pode fazer uma seleção de diferentes formas, né? Todos esses chegariam num... Todos esses são formatos válidos, tá? Você pode botar um nome, você pode botar sendo um resíduo, pode botar está na água aí o nome O, né? Então oxigênio da água, pode dizer o tipo de massa. Existem várias formas de você selecionar quais átomos você quer naquela análise. E isso, uma vez que você conhece o sistema, facilita que você faça uma série de você obtenha uma série de resultados distintos e trazendo, portanto, novas informações acerca daquele sistema, sem que haja necessidade de você fazer outros cálculos, o que for, de um mesmo output, como é de se esperar de um cálculo de química teórica, química computacional, que você possa trabalhar em cima daqueles dados para extrair o máximo de informações possíveis. O mais importante não é só o cálculo, que obviamente tem que ser bem feito, bem trabalhado, mas se você tiver ferramentas que te permitam extrair o máximo de informações possíveis, isso faz com que seu trabalho fique muito mais fortalecido e amplo, permitindo uma maior profundidade sobre aquele assunto. Bom, por fim, essa conclusão, ele tem uma alta flexibilidade, então ele pode ser trabalhado, como vocês viram, desde interação de hidrogênio, densidade, a própria trajetória em si, dados termodinâmicos, uma série de informações podem ser retiradas com uma facilidade de uso, porque uma vez que você carrega o arquivo com uma trajetória, você consegue aplicar os comandos que já estão pré-definidos e muitos fáceis de serem lidos no próprio site ou no próprio artigo, mas em especial no site, onde tem a explicação de cada um deles. E a partir dessa única trajetória carregada, você começa a fazer essas análises só mudando o que você quer, né? O comando. Você já tem o arquivo pronto, sem precisar carregar vários arquivos, nada disso. Bom, como foi dito, inclusive, professor, e as últimas apresentações também, recentemente, o kernel dele, né, na verdade, boa parte dos cálculos, a velocidade dele ocorre porque os cálculos são feitos em C, C++ ou Fortran, então ele faz essa comunicação entre o código e puxar cálculos que vão ser feitos em linguagem mesmo de máquina. E ele tem uma compatibilidade imensa de softwares. Então, para quem trabalha com a parte de dinâmica molecular, provavelmente seu software vai estar sendo contemplado aqui e você vai conseguir utilizar sem o menor problema. Tá? Então, o que eu tinha para apresentar na apresentação em si é isso, uns 15 minutos. E qualquer dúvida, agora, claro, só perguntarem. Eu já vi que tem uma dúvida aqui, se eu não me engano, do Caio, se aquele problema que foi feito, ele seria resolvido, vou ver aqui, com a otimização do arquivo. Não, ele já está otimizado. Na verdade, eu tenho, como eu falei, como é do Gromax e tudo mais, eu tenho que ajustar aquelas informações acerca dos átomos, acerca da... Inclusive, se eu especificasse, eu acredito fortemente que se eu especificasse os átomos, porque eu fiz um exemplo super simples, em 4 linhas, só para mostrar a simplicidade do programa. Mas se eu fosse fazer essa distinção dos átomos, eu acredito que ele já não teria aquela colisão de... Não é colisão o nome. Mas quando ele tem mais de um com o mesmo nome. E aí ele não teria esse problema. Além disso, a gente pode usar lá no próprio Gromax, a gente pode mandar fazer uma nova caixa. Eu mandei fazer, a primeira vez que eu fiz é porque eu não mostrei aqui. Tava bem pior. Aí eu fiz um refinamento, né? Eu tratei com o próprio Gromax essa caixa, mandando refazer, reconstruindo com condições periódicas de contorno, e já melhorou. Mas eu tenho provavelmente que fazer tenho que destrinchar melhor qual é qual átomo, qual é qual resíduo,
para evitar esse tipo de problema na leitura, porque o que o programa faz, ele vai lá ler aquelas informações e quando tem dois átomos, duas regiões, o que for, com a mesma nomenclatura, a mesma como é que é o nome? Quando eles estão descritos da mesma forma, a mesma descrição, aí o programa acaba tendo esse problema. Karine, tá saindo tranquilo, até semana que vem. E acho que é isso. Se alguém tiver qualquer dúvida, fique à vontade para parar aqui o compartilhamento. Legal, Matheus. Parabéns aí pela apresentação e trazer o MD Trage. Eu coloquei ele lá muito pensando em você. Nós não tínhamos combinado, viu, pessoal? Deixei a isca para o peixe morder e ele mordeu, certinho. Aquilo ali, talvez, Matheus, seja para você, como ele tem a questão de seleção, né, de átomos que você mostrou, talvez ele, como foi feito em específico, né, para proteínas com resíduos, né, e etc., e aí temos tipos de átomos muito bem conhecidos, né, já estabelecidos, são tipos de átomos padrões. Aí talvez eu acho que você tenha que pré-definir os tipos de átomos, ou selecionar, né, antes de carregar a trajetória, para ele reconhecer o tipo de átomo e não ter essa confusão que ele fez. Eu acho que a dica seria essa para resolver isso. Mas é uma ferramenta que tem uma gama de possibilidades de análises, né, e isso vai ser muito útil, né, para analisar a trajetória, em especial do GUROMACS, certo? Não, com certeza. E até fazendo agora uma outra propaganda, um programa muito parecido com esse é o MD Analysis, que o professor Luciano postou recentemente um tutorial na página do grupo, e é muito interessante porque são muito parecidos mesmo. Inclusive de situação. É muito válido dar uma olhada, porque são programas meio que irmãos, assim. Isso, é verdade. De fato. Alguém tem alguma dúvida ou pergunta aqui no chat, ou ao vivo, para voz, para o Matheus? O pessoal está parabenizando aqui no chat, Matheus. Alguma dúvida e pergunta, pessoal? Tudo ok? Eu vou abrir aqui minha câmera rapidinho pelo seguinte, para podermos conversar aqui juntos. São quase 3h30, né, e a Karine, ela teve um compromisso, ela tinha avisado antes para mim, que não poderia estar presente até o final da aula, e nós, então, teríamos aqui ainda faltando a apresentação da Ana e do Caio. Para não ficar corrido, né, não ficar, enfim, não quero apressar nem a Ana, nem o Caio, para assim não prejudicar a apresentação deles, né? E também é legal que todos possam participar, né? Possam estar presentes. O outro que não pôde estar aqui hoje presente me passou uma mensagem, foi o Marcelo, avisando que ele tinha um evento que ele se inscreveu já fazia um tempo e que ele estava participando desse evento hoje. Então, o que vocês acham da Ana e o Caio apresentarem na semana que vem, né? Tudo bem? Tudo bem para você, Ana e Caio? Para vocês? Para mim tudo bem, não tem problema não. Eu tive aquele problema que eu falei com você ontem, acho que vai ficar melhor para a apresentação ficar mais clara. Perfeito, excelente, Caio. Acabou, eu pensei muito nisso e coloquei aqui você por último, né, pensando nisso. Eu acredito que fica legal, assim, para todos, né, não vai ficar corrido para vocês e também todo mundo pode participar. Então, a gente tem a terceira rodada de apresentações segunda-feira que vem. Combinado, então, pessoal? Tá ótimo. Combinado. Legal. Antes de sairmos, já que a gente tem um tempinho para fazer um pouco de discussão, eu queria aproveitar aqui o Douglas, a Isabel e o Matheus que apresentaram e fazer a seguinte pergunta para vocês que fizeram a apresentação, né? E aí pode ser na ordem, o Douglas, depois a Isabel e o Matheus fazem os comentários. Eu queria que vocês destacassem assim, as questões que as aulas, né, que nós temos tido, né,
foram e estão sendo úteis, né, para vocês entenderem o material que vocês estão lendo e trazendo, né, para a apresentação. E também saber de vocês, né, um feedback em relação a prós e contras, em relação a cada um desses materiais, tá, que vocês mergulharam, né, e se isso tem servido de fato para que vocês possam seguir em frente, né, que essa é a ideia do nosso curso, muito mais do que formar completamente alguém aqui em ser um programador em Python, mas dar o pontapé inicial para que você tenha a capacidade de buscar a informação agora onde quer que ela esteja. Então, fiquem à vontade, o comentário de vocês é livre, tá bom? Por favor. Bom, professor, então falando da minha parte, tanto em relação à aula, quanto em relação ao que foi lido, que eu tentei trazer para vocês, eu entendo que nada disso é totalmente fácil, porque não é na nossa área, exatamente, né? Por mais que a gente esteja aplicando na nossa área, programação tem toda uma outra teoria, toda uma outra base que é necessário para realmente entender e fazer um programa tão grande quanto um games, quanto um PyCSF ou algo desse tipo. Então, acho que assim, é o início, assim, é um start, é mais para fazer, por exemplo, autogames. Quando eu vi autogames, eu achei, nossa, perfeito, uma coisa que eu gostaria de fazer, sabe? Se por algum motivo eu não conhecesse autogames e a nossa turma precisasse apresentar um trabalho final, eu poderia fazer um automatizador de input tranquilo. Pelo que eu vi na aula, eu acho que eu seria capaz, sabe? Iria demorar, não iria ser tão perfeito quanto da pessoa, iria ser um programa, mas seria um início. Então, quando eu vi o autogames e vi que com o que eu aprendi na aula, com os conhecimentos prévios que eu tinha, eu saberia fazer, eu fiquei muito feliz. E nessa relação, achei importante para o estilo, né, de programa que eu trouxe hoje pra gente. E eu acho, assim, que é um início muito promissor para todo mundo que está aqui, porque todo mundo que está aqui está na área, ou vai entrar, ou quer mostrar um pouco dessa questão de química teórica e entender um pouco mais por trás do que fazemos, né, que a gente usa muito a interface usuário, a gente não usa a interface programador. Então a interface, para entender um pouco mais o que está acontecendo quando a gente simplesmente dá um enter, é muito importante para saber exatamente o que a gente está fazendo. O trabalho fica muito mais agregado. E com isso eu quero dizer legal. Que a aula ela realmente tende a melhorar essa nossa visão. Ela não vai fazer a gente saindo sendo programador, mas em nenhum momento é o que a aula quer, né? É o que a gente pensou. Mas ela realmente dá o startzinho para a gente olhar e entender um pouquinho do que cada coisinha está sendo feita e que um dia assim, a gente consiga realmente mudar pelo que a gente quer. Legal, cara, perfeito, muito bom. Isabel? Estava lendo o artigo, tinha várias partes que ele abordava pedaços de código, exemplos de input e saída. E aí eu lembrava todo momento da aula, e até quando eu fui baixar o programa, e aí eu fui lendo lá no site. E uma das funções, uma das alternativas de baixar o programa era o Conda. E quando eu vi aquilo, eu fiquei super feliz, porque nós já temos o Conda, né? E aí eu fui baixar pelo Conda, deu super certo. Eu só não mostrei no programa, porque realmente tem que estudar bastante o programa para poder utilizá-lo. E aí teria que ter uma memória e tal, porque ele é de otimização, né? Mas, a princípio, quando eu pensava em programa, eu pensava que nem o Windows, que tinha que abrir uma janelinha, eu era super leiga. Que tinha que abrir uma janelinha e aparecer ferramentas, eu tinha toda uma ideia diferenciada do que seria um programa. E aí, quando eu estava a pesquisar sobre programas dessa área de química computacional, eu vi o universo que existe em Python. E realmente, se não fosse essas aulas, se não fosse até, inclusive, esse trabalho de pesquisar programas em Python dessa nossa área, eu não teria conhecimento nisso ainda. Eu não teria visão ainda no que eu posso me aprimorar. Aproveito para destacar que essa semana os alunos da pós-graduação receberam um comunicado da IBM, que é uma oportunidade para trabalhar, por exemplo, alunos de pós-graduação e alunos de pós-doutorado, para a área de física molecular, pessoas que trabalham com modelagem. E aí um dos pré-requisitos lá é entender de programação, né?
E aí dá para a gente, por exemplo, pensar a futuro, né? O que cada um vai se dedicar, mais uma área que a gente pode trabalhar. Eu achei isso bem bacana, veio bastante a ajudar para todo mundo. Não para mim, eu acho que para todo mundo. Legal, muito bom, excelente. Matheus? Não, eu acho, na verdade, eu vou utilizar tanto a fala do Douglas quanto da Isabel para dar suporte ao que eu tenho para dizer mesmo, que primeiro eu estou bastante empolgado a aprender mais Python. Em outros momentos eu já tinha me deparado com Python, comecei a querer aprender, mas parei. Só que depois dessa disciplina, enquanto fazendo a disciplina, não só ficou mais claro, como eu comecei a entender onde que o Python, essa linguagem pode realmente ser útil para pequenos detalhes que eu posso contribuir para a área e também ter um auxílio. Então, automatizar alguns processos, encontrar ferramentas e perceber o quão intensa é essa comunidade do Python e criando novas ferramentas para análise. Às vezes, algo que a gente está fazendo, demorando um mês para conseguir fazer uma análise destrinchada, já tem essa ferramenta pronta, utilizando esse código. Então, entender essa linguagem facilita o uso, facilita, inclusive, sendo um código aberto, implementar, alterar, ajustar para cada necessidade. E é aquilo, como foi colocado. A perspectiva dessa disciplina, em momento algum, foi que nós nos tornássemos programadores a partir dela, mas que nós pudéssemos vislumbrar o quão útil pode ser essa ferramenta e o que fazer, o que buscar para que possamos caminhar em direção a saber usar esse novo conhecimento a nosso favor, a favor da pesquisa que nós estamos desenvolvendo. Além disso, teve realmente esse meio da proposta da IBM, e que é muito curioso, porque a gente foi até no grupo de pesquisa também, o professor Luciano estava comentando justamente sobre a questão do meio acadêmico, das perspectivas que muitas vezes quem está na pós-graduação é apenas seguir no meio acadêmico, quando na verdade existem outras possibilidades e nós podemos repensar isso. E a área de pesquisa, por exemplo, o e-mail que nós recebemos nessa proposta de estágio, tem para a área de dinâmica, tem para a área de modelagem molecular, tem para a área de desenvolvimento mesmo de outros softwares, e o que está dentro dos pré-requisitos é a linguagem Python, Git, e está envolvido numa área de pesquisa, em química, em física, que muitos outros programadores, o que for, não estão envolvidos. Então, ter essa nova perspectiva abre realmente um leque de possibilidades muito útil, não só para o programa em si, que ganha com as ferramentas que podem ser desenvolvidas por cada um e por cada grupo de pesquisa, mas também profissionalmente para cada um individualmente. Eu acho que isso é muito interessante. Bacana, legal demais. É bom saber, né, que essas oportunidades, agora abertas aí pela IBM, chegam um pouco mais aqui no Brasil, né? Salvo engano, eu conheço a pessoa pesquisadora, né, da IBM, que está na IBM aqui do Rio de Janeiro, responsável por essa chamada, um físico, um colega da rede de teoria aqui da FAPERJ, né, que a gente aprovou recentemente um projeto em conjunto. Mas, assim, é muito bom saber que essas oportunidades chegam, né, a cada vez mais aqui para o Brasil. São oportunidades corriqueiras e correntes já há alguns anos e lá fora. Num dos trabalhos que foi apresentado aqui hoje, um dos autores do trabalho do desenvolvimento em Python, ele foi durante uma época CEO da Schrödinger, que é desenvolvedora de vários softwares aplicados em química computacional, Maestro e outros, enfim. Mas a ideia é essa, ou seja, assim, realmente longe, entendeu? Minha intenção de um curso servir como sair um programador. Eu acho que para sair um programador você precisa de uma série de outras disciplinas e ferramentas que são auxiliares e que um curso de ciência da computação vai ajudar com muito mais, enfim. Mas o curso meu foi no sentido de provocar um pouco, de fato,
essa necessidade que nós temos na pós-graduação da UF, né, por ver muitos alunos chegando na área de química computacional, né, seja na quântica, seja na área de dinâmica clássica ou qualquer outra área da química computacional, e até mesmo, aproveitando a presença do Caio aqui também, por que não, na área experimental, onde, na média, né, os alunos, eles, muito pela formação que não tiveram, ou pela oportunidade também que talvez não tiveram, não ter, né, o básico em relação à programação, saber ler um programa, saber se virar com programação, fazer o básico, né? Então, não significa, vejam, que você não possa fazer química computacional sem saber programar, é completamente factível. Nós temos pesquisadores, enfim, líderes de grupos de pesquisa que não são programadores e atuam na área de química computacional. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, longe disso. Mas saber o básico pode ajudar muito nos projetos, auxiliar muito nas análises, nas ideias. Então, eu acho que essa é a intenção, a grande intenção, né? E eu ia falar isso mais à frente no curso, mas aproveito esse papo aqui com vocês, eu abro até aqui a oportunidade para alguns de vocês que tiverem interesse em me auxiliar na montagem do curso, que eu estou fazendo já também, em paralelo, para oferecer uma disciplina de Python para alunos da graduação, tá? E aí mostrar para alunos de Química na graduação, através de uma disciplina, né, optativa, o quão útil você programar em Python para resolver problemas de química analítica, enfim, de físico-química, ou de qualquer outra aplicação na graduação, que é muito útil para o aluno que vai se formar. Tá bom, pessoal? São 3h40, eu queria aproveitar essa conversa com vocês muito útil e colocar uma coisinha na cabeça de vocês muito legal que eu li a respeito esse final de semana, de um artigo que saiu na Nature, e tem tudo a ver com essa nossa conversa sobre programação aqui, sobre uma reflexão que a comunidade científica, né, e acadêmica tem que fazer, né, um apelo foi feito no mundo inteiro, não é só no Brasil, viu, lá fora também, de como absorver, né, doutores e pós-docs nesse mercado, né? E a programação, ela tem tudo a ver com isso, porque se você busca, assim como você busca lá saber um pouco mais de inglês, ou de um alemão, de uma segunda ou terceira língua, né, para se comunicar, e o quanto isso diferencia você em relação aos seus concorrentes, também saber um pouco de programação, né, de computação é importante, porque vai diferenciar você de outros candidatos e vai certamente abrir, né, oportunidades no mercado e não apenas na academia. Ou seja, a gente tem um problema hoje que é mundial, que é um número muito limitado de vagas para doutores, pós-docs, na academia, né? A academia, ela não está mais suportando, né, toda a quantidade de doutores formados por ano, né, em diversas áreas. E o mercado precisa absorver esse material humano, só que uma reflexão que tem sido feita é que a academia, ao formar esse doutor, não está preparando ele para o mercado da forma adequada, ou seja, ele termina o doutorado com um título, mas ainda sem um perfil de ser absorvido no mercado, tá? E essa reflexão, ela tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui nesse curso. Eu espero que ele sirva muito para a formação de vocês. Ok? É isso. Show de bola, professor. Uma boa tarde a todos e até semana que vem, viu? Muito obrigado, boa tarde a todos também, até semana que vem. Valeu, gente, até semana que vem. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, pessoal, tchau, tchau.